Boa noite a todos. Pedimos desculpa novamente para todos que estão nos acompanhando. Estamos com alguns probleminhas técnicos, mas estamos tentando resolver, tá? O mais rápido possível. Então, nós já demos os avisos, fortalecendo aí o movimento espírita na comunicação, na divulgação. Então, vamos para a nossa prece inicial. Tudo bem? Então, vamos todos nos conectando, nos acalmando, tirando um pouco dessa correria em relação à produção aqui, respirando fundo, da sua maneira, com o coração tranquilo, a mente apaziguada. Pedimos ao Mestre Jesus, ao Pai Maior, nos ligando aos nossos mentores, com essa energia, nos abraçando, nos acalentando, indo a cada moradia, nos ligando ao Pai Maior com a gratidão por mais um dia de Evangelho, pelas palavras que vamos receber da nossa palestrante Francine, que em suas mãos derramamos todo o nosso carinho, a gratidão por compartilhar de seu conhecimento. Com através de flores possamos entregar a ela e a todos que estão nesse momento nos assistindo. Que o aroma dessas flores seja derramado em seus lares, em seu coração e em sua mente, preparando para mais o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Gabi. Boa noite. É uma alegria estar aqui. É uma alegria muito grande a gente se conectar, ainda que virtualmente, porque estamos todos juntos, né? Unidos em amor, unidos pelos nossos corações. Então, esse está sendo agora um momento muito especial e de muita alegria, e que esse Evangelho possa nos trazer consolo e fortalecimento para as nossas dores. O tema do nosso Evangelho é Vencendo a Tristeza com Jesus. E, na verdade, nós sabemos que a tristeza é um sentimento real. É um sentimento que causa aquela dor, aquela angústia, aquele aperto no peito. E muitas vezes esse sentimento faz com que a gente perca o controle das nossas emoções. Mas é um sentimento inerente do ser humano. Inerente da nossa condição evolutiva. Independente da nossa crença, da nossa posição política, da nossa etnia, da nossa raça, é um sentimento que todos nós vamos vivenciar, dada a nossa condição espiritual de espíritos em processo de aprendizado. Então, em dado momento ou outro, nós vamos enfrentar situações que nos trarão o sentimento de tristeza. E são muitas as causas que pode nos acometer tristeza. Podemos citar inúmeras, tal como essa pandemia, não é? Essa situação que a gente está vivendo, de isolamento social, pode nos trazer essa tristeza, essa angústia, um problema financeiro, a perda de um ente querido, um problema de relacionamento, um filho que se perdeu nas drogas, às vezes uma condição, uma situação social, humanitária. Existem várias situações que podem nos trazer tristeza. Às vezes, a tristeza vem sem nenhuma causa aparente. Ela vem assim de dentro, sem a gente saber muito bem como explicar. Então, a gente pode até dizer que a tristeza tem causas externas, que são aquelas que a gente não pode controlar, né? Ela vem do mundo para nós. Então, por exemplo, a nossa pandemia, o isolamento social, a perda de um ente querido, uma situação que não está no nosso controle, mas também tem situações que vêm de dentro de nós. Tristezas que, a princípio, não têm uma causa aparente, uma causa que a gente não sabe distinguir. E diante dessas ocorrências, dessas situações, algumas pessoas buscam fugas psicológicas para vencer
esse momento de angústia, né? Então, tem pessoas que se socorrem aos vícios, ao álcool, a drogas ilícitas, às vezes até a comida, a gula. De modo que tem pessoas também que preferem não dar muita atenção para a tristeza. Vão ali colocando tudo para baixo do tapete, sem pensar muito no que está acontecendo, também como uma válvula de escape. E há pessoas que simplesmente se entregam àquela tristeza, mergulham naquela situação de tristeza. E, na verdade, quando a gente está vivenciando esse momento, é como se a nossa perspectiva do mundo ficasse turva e obscura. E quando a nossa perspectiva do mundo está turva e obscura, é preciso que a gente seja guiado por olhos de quem vê com lucidez, por olhos de quem nos ama e quer o nosso bem. E não há olhar melhor do que o de Jesus. Ele, que é o nosso mestre, o nosso guia, o caminho, a verdade e a vida. Então, o evangelho dessa noite nos convida a vencermos a tristeza com o mestre. Jesus pode sim nos tirar dessa situação, para que essa tristeza não vire uma tristeza profunda e eventualmente se transforme numa depressão e o processo de volta seja ainda mais doloroso. E para nos inspirar nesse evangelho dessa noite, a gente buscou, dentro de um livro que se chama Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, nós buscamos neste livro a inspiração para o evangelho dessa noite. Lá no capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Para aquelas pessoas que têm o livro, eu convido a leitura, porque eu não vou ler nada. Só foi uma inspiração para a nossa reflexão. Mas eu faço ali o convite, depois do evangelho, no decorrer da semana, que faça ali a leitura no seu íntimo, porque é um texto, essa obra é de uma riqueza tão grandiosa que a gente lê e se sente ali, vivendo aquele momento. Então, eu deixo aí o convite. Então, a gente se inspirou nesse capítulo para o evangelho dessa noite. E só para que a gente entenda o contexto das lições. Nesse capítulo Bom Ânimo, o capítulo 8, é um diálogo entre Jesus e Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus. E Bartolomeu, ele era um discípulo muito fiel a Jesus. Já desde o início, ele era muito dedicado aos ensinamentos de Jesus. No entanto, Bartolomeu era um espírito triste. Ele carregava com ele a tristeza. E neste capítulo, o autor nos traz um diálogo que Jesus tem com Bartolomeu, no momento em que eles estavam sozinhos. E Jesus traz ali uma mensagem de bom ânimo para Bartolomeu vencer a tristeza dele. E desse texto, que nos serviu de inspiração, eu trouxe 3 lições para a gente refletir e nos auxiliar nessa busca da alegria com Jesus. A primeira lição é deixar o evangelho florescer dentro de nós. Em dado momento, quando Jesus está conversando com Bartolomeu, ele fala isso. Ele diz assim: não é porque eu digo que a felicidade não é deste mundo, que eu não almejo que vocês aqui na terra sejam felizes. Então a primeira lição é deixar florescer o evangelho de Jesus dentro de nós. Como cristãos que somos, independente da nossa religião, Jesus não pode estar distante de nós. Jesus não pode estar nas escrituras, nas histórias, no templo. É preciso que a gente traga Jesus para as nossas vidas. É preciso que a gente enxergue Jesus como um amigo, como um irmão, que nos mostra o caminho. Que nos mostra como
fazer para que o jugo da nossa vida seja leve. Porque, na verdade, Jesus, ele não vai invadir os nossos lares e nem invadir os nossos corações como um fora da lei. Isso não vai acontecer. Jesus vai bater. Mas a gente vai precisar abrir a porta. Estar receptivo para recebê-lo. Não basta a gente conhecer as Escrituras se a gente não deixar florescer aqueles ensinamentos dentro de nós. É preciso que seja uma ação operante. E à medida que a gente resolve abrir essa porta, a porta dos nossos lares, a porta da nossa casa, a gente vai se deparar com um código moral através do Evangelho que nos traz mecanismos para a gente enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida. Porque, afinal de contas, o que é o Evangelho? Evangelho significa boa nova, a boa notícia. A boa notícia é aquela que produz alegria. Então, seja qual for o motivo da nossa tristeza, como a gente disse no início, são muitas as causas. No Evangelho, haverá uma boa notícia que nos trará o consolo e o fortalecimento que nós estamos precisando para enfrentar aquele momento de tristeza. Qualquer situação. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus, quando esteve entre nós, Ele vivenciou todas as situações possíveis e imagináveis. Que é para nos mostrar que é possível vencer. Então basta a gente se socorrer à boa notícia do Evangelho. Deixar o Evangelho florescer dentro de nós e nos socorrermos aos ensinamentos do Mestre. Todas as dificuldades, como eu disse, sim. Então vamos citar um exemplo. Eu estou passando por um problema financeiro. Vou lá no Evangelho. O que é que Jesus me ensina? Como é que eu reajo a essa dificuldade? Aí a gente vai encontrar diversas passagens de Jesus nos dizendo para que a gente não tema, para que a gente não busque em demasia o que beber e o que comer, porque ao Pai agradou dar-nos o reino. Jesus nos convidando a buscar primeiro o reino de Deus, que tudo mais que a gente precisar nos será acrescentado. Não é esse o ensinamento de Jesus? E aí eu vou no Evangelho e eu bebo daquela água que fortifica o meu espírito e me dá coragem para seguir, coragem para vencer sem me aprofundar naquela causa que me traz a tristeza. E são tantas outras as situações, né? Eu fui traído, alguém traiu a minha confiança. O que é que a boa notícia me ensina? Como que eu reencontro a minha alegria? E aí vem Jesus e diz a importância do perdão, como o perdão é libertador. Eu estou aqui nesse momento me sentindo perdido, sozinho, abandonado. E aí a gente encontra na parábola da ovelha perdida, Jesus nos dizendo que você pode estar perdido. Deus estará com você e não vai te abandonar. E inúmeras outras situações. À medida em que a gente deixa florescer o Evangelho dentro dos nossos corações, a gente vai enxergando a causa daquela tristeza como uma oportunidade da gente vivenciar o Evangelho de Jesus. De que não seja uma letra morta ou algo para se pensar no templo, mas que faça parte da nossa vida e nos auxilie nas nossas reações daquilo que a vida nos oferece. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é que o Evangelho precisa florescer aqui, dentro de nós. A segunda lição que a gente tira desse texto é para que não fiquemos obcecados pela causa da tristeza. O que isso significa?
é para a gente não se deixar levar pelo sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza, ele vai acontecer, né? Somos espíritos imperfeitos e as situações, de fato, vão nos trazer esse sentimento inato, como nós dissemos. Mas a gente não deve se deixar levar por esse sentimento. Mergulhar fundo nesse sentimento ao ponto de que se torne uma tristeza profunda e, eventualmente, se torne até uma depressão. Que a gente não fixe todas as nossas energias para aquilo que nos causa dor. Porque se a gente fizer dessa forma, nós estaremos trazendo para a nossa vida desespero e revolta. E isso vai ocasionar muito mais infelicidade. E acaba sendo um ciclo vicioso que fica mais difícil da gente sair. Então, focar na tristeza faz com que a gente não enxergue outras situações que estão ao nosso redor e que podem ser um motivo de alegria. Tal qual, como a gente diz assim, mudar a janela. Né? Não focar na tristeza é mudar de janela. Não é ignorar a dor. Eu sou ciente da minha dor e da minha tristeza. E é natural que eu me sinta assim. Mas sem ficar obcecado nessa tristeza, mudando o olhar e vendo ao nosso redor quantas coisas nós temos para agradecer. Então vejam só, é como se nós fôssemos fazer uma viagem para o litoral. E nós estamos lá no carro, ou no ônibus, seja onde for, né? Indo ali sentido litoral. E quando a gente olha para o lado esquerdo, por exemplo, a gente só vê montanha, pedras rochosas. A nossa paisagem, ela é obscura. Ela não traz nenhum sentimento relevante. Estou ali olhando para o meu lado esquerdo. Olhando para a janela do lado esquerdo. Mas à medida que eu resolvo olhar para a janela, mudar de janela e olhar para a janela do lado direito, a gente se depara com aquela vista do mar maravilhosa. Se for no final do dia, aquele pôr do sol que nos envolve. A gente vê árvores, pequenos vilarejos, às vezes arco-íris, nuvens, floresta. E foi simplesmente o ato de mudar o foco. E quando a gente não fica obcecado pela tristeza, quando a gente muda de janela, é justamente isso que a gente vai observar. Quantas situações da nossa vida nós temos para agradecer e para nos deixar feliz? O simples fato de estarmos vivos já é um motivo, não é? Ainda mais no momento que a gente vive de tantos desencarnes, nós ainda estamos aqui, na luta. Então, a gente tem que mudar a janela e enxergar na nossa vida situações que nos tragam a alegria, sem ficar obcecado naquela tristeza. À medida que a gente muda de janela, a gente vai enxergar a importância de nos recuperarmos daquela dor. Então, nossa, isso me deixa triste, eu estou triste, ok, isso me deixa triste, mas eu tenho isso de motivo para eu ser feliz, que me traz alegria. E todos temos motivos que nos trazem alegria. E olhar para esses motivos faz com que a gente seja auxiliado para recuperar daquela dor, para se recuperar daquela dor. E mudando de janela, a gente descobre que existem razões para acreditar e razões para continuar. E aí a gente vai vencendo essa tristeza, para que ela não vire de fato uma tristeza profunda. Então a nossa segunda lição, que a gente extrai desse diálogo de Jesus com Bartolomeu, é que a gente não fique obcecado na tristeza. Que a gente busque ao redor situações que vão nos auxiliar a mudar esse padrão de comportamento, exercendo a gratidão por aquilo que temos ao nosso redor e nos faz bem. E a terceira lição que a gente extrai deste diálogo
agora sim, eu trouxe um pedacinho do texto. Jesus diz assim para Bartolomeu, em certo ponto: por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? A terceira lição é que a tristeza é passageira. Seja ela qual for, ela é passageira. Jesus, nessa frase com Bartolomeu, ele deixa bem claro por que a gente vai colocar toda a nossa energia nesse momento que a gente está vivendo de tristeza, se nós sabemos a realidade da imortalidade da alma. E que o que nos espera e nos aguarda é a verdadeira felicidade. Por quê? Fitar o nosso olhar exclusivamente para esse momento, se vai passar e a gente pode alcançar muito mais, é passageiro. O que é uma existência perto da imortalidade da alma? O que é uma tristeza perto da imortalidade da alma? E à medida que a gente enxerga essa tristeza como algo passageiro, a gente vai ressignificando essa dor, essa causa. E isso não quer dizer que nós vamos ignorar o sentimento, mas que nós vamos enfrentá-lo com coragem, com confiança e com segurança de que é algo que vai passar, e quando passar, nós estaremos tão mais fortalecidos, porque vivemos aquilo, vivenciamos aquilo, e hoje somos mais fortes. Se nós aqui neste momento olharmos para trás, nessa existência, porque as demais a gente não se recorda, não é? Se nós olharmos para trás, nessa existência material, e observarmos quantas situações de tristeza nós já vivemos, são inúmeras. E nós vencemos, porque estamos aqui contando e recontando e refazendo e recomeçando a nossa história. Mesmo que a gente falha, erre, a gente recomeça e passa. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo passa, vai passar. Não está sozinho. Segue firme. Não se deixe levar pela tristeza. Não se deixe afundar. Mas se acontecer, olha para cima, que Jesus está estendendo as mãos para cada um que está nessa situação. Tem até uma imagem muito bonita que a gente encontra na internet, que é como se fosse uma pessoa que estivesse realmente no fundo do poço, banhado numa água, né? E a pessoa, é como se ela estivesse olhando para cima e tem Jesus ali segurando, e a gente vê aquela imagem turva, como se a gente estivesse dentro da água. E é isso, né? Jesus está conosco. Vai passar. Então, a terceira lição que a gente tira desse texto é que a tristeza é passageira. Basta que a enfrentemos com coragem e com esperança. Agora, nem sempre é fácil, né? Porque a gente precisa, de fato, ter essa ação operante de beber da água viva, de deixar o Evangelho florescer dentro de nós. Então, nem sempre é uma tarefa fácil. Mas existem mecanismos ao nosso redor que podem nos auxiliar nesse processo. E nós temos que nos socorrer a esses mecanismos. Quais são? Trago alguns exemplos. Então, nós temos como mecanismo o Evangelho no lar. Olha que delícia! Nesse momento de isolamento social, que a gente está ficando mais com os nossos familiares, olha que delícia a gente se reunir com os nossos familiares para ler o Evangelho de Jesus, para refletir na mensagem do Mestre, para nos fortalecer, né? Fazer essa comunhão, deixando Jesus entrar dentro das nossas casas. Então, como mecanismo, a gente tem o Evangelho no lar, com os nossos familiares, ou até mesmo sozinho, porque quando está um ambiente escuro e uma luzinha se acende, aquela luzinha é capaz de iluminar o ambiente todo.
Então, se você não tiver companhia, faça só. Sozinho nunca estamos, não é? Outro mecanismo, a prece sincera. Às vezes a tristeza é tanta que a gente precisa da prece para nos auxiliar, né? No evangelho da semana passada, a Cris falou muito sobre isso, dessa conexão através da prece, de saber pedir, de nos conectarmos. Então, a prece sincera, o pedir, né? Eu preciso de ajuda, me orienta, me dê sabedoria, me mostra o caminho. Também é um mecanismo. Outro mecanismo importante, falar da dor. Não guarde para você, fale o que você está sentindo. Busque um amigo, porque Deus age nas nossas vidas através de pessoas. Então busque um amigo, converse com ele. Fale, abra o seu coração, o que está te afligindo, como você se sente. Às vezes é preciso que essa conversa atinja um nível mais profissional, de buscar um auxílio com uma terapia, com um terapeuta, com um psicólogo. Não tenha medo, peça ajuda. A meditação é um mecanismo. Ouvir uma música que nos traga boas lembranças. Tudo isso a gente está mudando de janela. O contato com a natureza, né? A gente às vezes esquece que as criaturas de Deus, chegando até elas, a gente se conecta ao Criador. Então, o contato com a natureza, o pé no chão, o contato com os animais. Tudo isso vai trazer renovação e vai nos revigorar nesse processo. Outro mecanismo. Estou vivendo um momento que me traz muita tristeza. Um mecanismo que pode me auxiliar, além de todas essas lições. Se dedicar ao trabalho edificante, se dedicar em prol do outro, da dor do outro. Porque quando a gente olha a dor do outro, a nossa, incrivelmente, se atenua, diminui. Alimentar bons pensamentos, estar vigilante naquilo em que a gente pensa, para que a gente se una com energias de refazimento mesmo, de fortificação. Então, esses mecanismos vão nos auxiliar nesse processo, nos trazendo esperança e confiança em Deus. São essas as lições e as reflexões que a gente trouxe para o Evangelho, que sirva para nos consolar. E para a gente ir encerrando, eu trouxe aqui uma frase dita pelo Emmanuel, que é o mentor do Chico, né? Que ele diz assim: a felicidade não entra em portas trancadas. Então, que nesse momento, cada um de nós aqui, destranquemos os nossos corações para que Jesus possa entrar em nossa vida. Destranquemos as portas dos nossos lares para que Jesus entre no nosso ambiente doméstico. E que cada um que esteja ouvindo, que vai ouvir num outro momento, se sinta fortalecido, amparado e sinta essa presença amorosa. E que Jesus nos auxilie para que vençamos as nossas tristezas, sempre com bom ânimo e confiança. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Francine, as palavras realmente reconfortantes que nos levanta para mais um dia, né? Vamos agora nos encaminhar para as vibrações. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos. Então, cada um da sua maneira, estando com os corações abertos, sentindo o Mestre e toda a sua amplitude e mansidão dentro dos nossos corações. Nos conectando ao Pai Maior, nesse momento de vibração, aonde vamos reunir nossos melhores pensamentos, imaginá-los da nossa maneira, das nossas características, com todo o nosso amor,
nosso acalanto, sendo reunido, Pai, com sua permissão, com os nossos irmãos do plano espiritual, que possamos direcionar toda essa energia ao nosso planeta, a cada indivíduo que esteja necessitando de sua presença, a cada lar que possa sentir o Senhor Mestre entrando e penetrando em seus corações com uma luz intensa, que possa mergulhar cada país, o nosso país, diante do que estamos passando, que possa senti-lo, que mesmo distante fisicamente estamos unidos em nossos pensamentos, que possamos ir em cada lar, aquele que chora possa ser abraçado, que a falta de esperança seja preenchida. Possamos direcionar a todos os hospitais, aos leitos, direcionar a todos os representantes nos seus cargos devidos, que possam ser direcionados a atitudes corretas. E humildemente, Pai, direcionamos aos nossos lares. A cada indivíduo que necessite desse acalanto, que possa ir a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir, que sintam essa energia, essa união, com o aroma das melhores flores, com a natureza e a sua pureza, possa purificar o nosso lar, a nós, com um passe fortificante. Que a gratidão esteja sempre em nossas mãos e em nosso caminhar, hoje e sempre. Graças a Deus. Reforçamos para aqueles que não tiveram no começo da live, que compartilhe as nossas postagens nos ajudando. A gratidão hoje e sempre.